Dia pessoal, então hoje eu tenho uma coisa bem legal para mostrar para vocês. Já existe conteúdo disso na internet, só que o meu foco hoje vai ser preparar a TV Box. No caso, nós vamos instalar um sistema Armbian dentro dela, só que eu quero preparar ela para se tornar um servidor de mídia do Jellyfin. Então isso aqui vai ser uma mescla de alguns conteúdos com algumas adaptações circunstanciais para fazer isso nesse carinha, de instalação do sistema Armbian para num outro vídeo futuro eu falar sobre como fazer um servidor de mídia com ele, qual você vai poder acessar pela internet a qualquer lugar. A ideia é transformar isso aqui no acesso ao One. Então eu tenho aqui essa TV Box BTV, modelo B9. Queria agradecer aí ao pessoal que fez vídeos a respeito disso. Caso ao Vegadata por ter feito um tutorialzão explicando sobre a instalação bem mais detalhada, né? Box, e principalmente mostrando aqui qual é o repositório que fornece várias dessas imagens. Esse daqui, o OperHub, a MLogic, e ao Danilo TI Dicas, porque foi no caso o método dele eu tive que adaptar para conseguir fazer. Boa parcela da arquitetura que ele montou, eu me aproveitei e consegui fazer a instalação de um servidor que funcionou nesse carinha. Então vamos lá, alguns comentários a respeito aqui. Essa TV Box que eu tenho, ela já foi testada, tá bom? E o processador dela é esse aqui, o S905X. Ele foi testado aqui, pode ver que tem um corte feito por um rapaz que testou uma das ISOs e funcionou sem problema. É o Schultz. Henrique Schultz. Acho que, acho que é assim que pronuncia ele. Não sei, olha, do Espírito Santo aqui do Brasil. Então ele deu a informação do dispositivo, que é o mesmo nosso, 1 GB de memória RAM, o processador SOC 905X. Ele já dá pra gente aqui qual que é perdão, qual que é o arquivo DTB que vai funcionar nela e qual foi a imagem usada por ele para fazer isso. Do que ele testou que estava funcionando perfeitamente, o boot pelo USB, no nosso caso vai ser pelo SD card, que tem dessa TV Box. Ele fez a instalação do MMC, mas nós não vamos fazer isso. A maneira que eu vou ensinar, você pode manter conservado o sistema Android que tem dentro da sua TV Box. Essa é a melhor parte. Então você praticamente pode ter SD cards com o sistema Debian instalado, alterar a sequência de boot na sua TV Box e assim iniciar o sistema que você quiser. Essa BTV aqui, no caso, essa lateralzinha aqui de TF é o que a gente vai colocar no nosso Armbian instalado. Então, como é que funciona? Aqui nessa página, ele vai falar um pouquinho sobre os modelos que fizeram os testes que funcionou. No caso, ele ordenou do mais forte até o mais fraco. Ok? Bom, em teoria, né? Porque tem alguns aqui, acho que esse H18 aqui não é tão fraquinho não, né? Ele meio que dividiu também entre as famílias, né? Porque tem famílias aqui que são dos diferentes dos processadores. Tem algumas que são da AM Logic, outras que são aqui, outras são da Rockchip e outra da Allwinner, e por diante. No caso, as ISOs que a gente vai baixar estão bem aqui na parte de releases. Se você clicar aqui, ele vai mandar para Resolute. Mas tem outras mais recentes. Pode ir ali, ir ali aqui é um pouquinho mais curto, aqui em release. Nós vamos baixar a versão Trix, Armbian Trix, que é baseada no Debian mais atual e estável que tem, ok? Aqui em Assets, ele vai mostrar todas as ISOs que ele tem, justamente com foco, justamente com o foco para os diferentes processadores de TV Box, né? Nós vamos procurar aqui, eu vou usar o Ctrl F para procurar S905X. Ele mostrou aqui já alguns. Caso a gente vai procurar esse, podemos testar, temos dois tipos de imagens aqui que nós podemos testar. Aliás, vamos ver aqui qual foi a que ele usou, né? Aliás, do Double. Não tinha então uma diferença exata sobre esse P800 e P860 ou o T95. Então nós podemos utilizar o T95. Caso tenha aqui que foi feito 5 dias atrás, você pode baixar ou essa daqui, as mais atuais, né? Ou essa daqui.
Se eu não me engano, acho que a que eu baixei pra testar foi essa T95. À época não tinha lançado essa versão do com kernel 38, então eu baixei a 0.37, mas eu vou baixar dessa aqui mais atual. Vou aqui no meu HD externo. E qual é o lance aqui? Existem outras versões, né, de lançamento, você pode procurar inclusive outras versões mais obsoletas ou baseadas em outros Debians, né? Mas a Trix para mim é o mais conveniente no momento, inclusive o DarkOS, por exemplo, está sendo baseado nele. A gente não vai fazer. Você pode fazer um sistema de emulação se quiser, só que tem que ter noção de que o sistema que a gente vai baixar aqui agora é bem cru. A gente vai mexer no terminal aqui uns 90% do tempo. Ok? Eu consegui testar nessa TV Box um- uma interface gráfica, que foi o XFCE. Até funcionou, mas assim, cara, eu não gostei do desempenho. Minha recomendação para essas TV Box que tem um processador não tão bom e uma memória RAM pouca, você utilizar ele para servidor utilizando o seu terminal. Olha só que interessante, esses outros processadores aqui você pode testar com outros aparelhos, e só, não é porque que a, tá naquele negócio de testados, sua TV Box não está lá, isso não quer dizer que algum desses sistemas não pode funcionar, você só teria que procurar aí bem qual que é o DTB. Aqui, por exemplo, esse aqui, o S905X2, é o mesmo processador e tem no Y7, que é aquele Game Stick, né? Eu tentei rodar uma dessas versões aqui, quase consegui, ele travou numa sequência, numa última parte lá, ele conseguiu dar o boot, conseguiu carregar o kernel, ele só não conseguiu fazer a montagem lá da partição root, e é um problema que eu ainda vou descobrir como resolver. Viu que eu consegui transformar aquele Game Stick num, num servidorzinho, com algum Armbian, eu vou mandar vídeo aqui. Enfim, baixando, parece que a imagem principal já baixou. Eu vou usar o Imager da Raspberry Pi para fazer a instalação. Eu tô com um SD card aqui já plugado no meu computador. Você pode utilizar aí o Balena Etch ou qualquer outro desses programas, tá? Para fazer a instalação. Caso que eu tenha esse Trix aqui, o T95, esse carinha, senha, pronto, aqui ele vai fazer a escrita. Quando ele terminar, eu retorno. Não, eu posso mostrar aqui a TV Box funcionando. Que tá, só para mostrar para vocês que o sistema geral da TV Box não é perdido quando a gente faz o uso dela com esse SD card. Só que você tem que ter noção do seguinte: existe a alternativa e a opção de você instalar o sistema operacional na memória interna da TV Box. Você tem que tomar cuidado para não fazer isso. Ok? O que diz aqui é o README, arquivo README da página principal. Justamente alguns desses comandos aqui descritos aqui embaixo são feitos justamente para que aqui, você faça esse tipo de coisa. No caso, a gente não vai fazer. A gente vai controlar a nossa sequência de boot pelo botão que ele tem aqui, que é o update debaixo da TV Box, que a minha TV Box é essa BTV 9 aqui. Abaixo dela vai ter, abaixo dela tem aqui um botãozinho, tem um de reboot e outro de update. De update é o que vai dar pra gente o controle para ele fazer o boot pelo SD card. Pronto, agora vocês podem ver aí o BTV, ele está inicializando sem nenhum SD card funcionando nele. Então, podem ver, esse BTV aí está com o mesmo sistema que veio de fábrica, digamos assim. Então, o Android dele ele vai ficar intacto e a gente vai conseguir mudar a sequência de boot para usar o sistema que está no SD card. É o seguinte, esse BTV ele tem suporte para Wi-Fi, vocês podem fazer o servidor de vocês pelo Wi-Fi, não há problema. O primeiro momento, inclusive, é o que eu vou utilizar aqui para conectar a internet, fazer uma atualização, as primeiras atualizações. Entretanto, se você quiser que o servidor funcione bem mesmo, cara, é muito melhor que você coloque ele numa conexão de internet cabeada. Ele tem aqui a entrada de LAN para isso. É isso que a gente vai fazer depois, quando a gente for fazer os controles mais profundos aí. Vou desligar ele aqui, pra cá. Quando ele terminar de escrever, eu retorno para a gente mexer mais algumas configurações. Certo, agora que a instalação terminou,
a gente tem que fazer uma edição rápida no arquivo do sistema, né? Ele cria aqui uma partiçãozinha de boot, e tem um monte de DTBs para a gente utilizar aqui dentro dessa pasta. Nós vamos procurar esse mesmo DTB aqui, o Meson GLX S905X, esse aqui, P212. A gente pode apertar aqui Ctrl F para procurar. Se você tiver no Windows também deve ter alguma coisa do tipo. P212, vê que ele tem um aqui, ó. 2, C para copiar. E aí a gente retorna aqui para a put. Vamos editar esse arquivo aqui, environment, ele com editor de texto. Vamos, aí, ele na verdade já vem preparado para receber uma dessa mesmo. Já vem com esse arquivo DTB, já está correto. Eu vou fazer uma pequena edição aqui. O terminal, quando abre, a princípio a gente vai estar usando aqui essa captura de vídeo. Para mim fica muito ruim. Então eu vou colocar aqui 1280 por 720. Ok? Eu vou fazer essa edição para que as letras do terminal fiquem melhor em aparência. Vou salvar aqui ambiente, fechar. Tem algumas edições a mais que a gente pode copiar aqui. Vou copiar esse arquivo aqui de template, F12, aqui, first run. No caso, a gente tem que tirar esse ponto template para que ele rode na primeira vez, ok? Na primeira execução. E tem algumas coisas que é conveniente da gente colocar aqui para que funcione. Por exemplo, no meu caso, eu estou usando Wi-Fi, então eu quero habilitar aqui o Wi-Fi. Essas opções aqui. Ele vem algumas coisas, né? No caso, igual pague este arquivo, depois do primeiro run, depois que o setup da primeira run foi executado. General delete aqui. Geralmente ele vai apagar esse arquivo depois da primeiro uso. Dá aqui algumas dicas sobre as redes, né? 7.1 para aplicar as configurações abaixo sobre a rede. Então, vou habilitar essas configurações, vou habilitar o Wi-Fi e ele diz: se ambos estiverem habilitados, o Wi-Fi vai tomar prioridade, a Ethernet vai ser desabilitado. Quero ambos habilitados. Você pode colocar aí configuração para sua senha, para sua rede. Vamos tirar esse card daqui. Vamos colocar ele na nossa TV Box, naquele espacinho para o SD card. De novo, a visualização. E o lance agora é o seguinte: antes de você energizar a sua TV Box, você vai apertar o botão, usando um palito de dente, você vai apertar o botão de update. Apertar o botão, vai segurar, vai plugar. Isso. E aí você vai esperar que a logo do BTV apareça. Ok, apareceu, você já pode tirar o palito de dente. Vai piscar algumas vezes. Ele está fazendo a sequência de boot pelo SD card. Isso, Linux carregou. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o meu negócio do teclado aqui e plugar o meu USBzinho do teclado sem fio e plugar na TV Box também. Não, eu vou esperar essas letrinhas subirem. Eu quero que vocês vejam que ele reconheça o negócio, que ele reconhece o negócio e já aparece. Armbian não oficial. Ele vem com algumas informaçõezinhas. No sistema final, eu já coloquei o negócio, mas não apareceu. Também porque ele estava tentando algumas coisas. Ele vai tentar fazer algumas conexões automáticas do Wi-Fi, já que eu coloquei. Aí, então, ele vai pedir que você crie aí sua senha de root. Tem USB, o teclado está funcionando. Então eu vou criar uma senha qualquer aqui, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que repetir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso de vocês, gente, for um servidor residencial, não façam senha simples. Isso aqui é um tutorial. E olha, ele tá até avisando. Ó, senha fraca. Isso é muito simplista. E o terminal que eu vou querer vai ser o Bash. Vou colocar um primeiro nome aqui. Vou colocar TV. TV. Oh, caramba. Não criei. Você. Habilitando. Eu acabei fazendo cagada. Eu vou fazer o seguinte. Vou refazer os passos e fazer o negócio de forma decente. Ok, pessoal. Retornando aqui.
Eu fiz o processo. Eu não vou editar esse Armbian aqui first run. Vamos ver aqui o environment. Só dar uma checagem. Ok. És um P212. Tá certinho. Ah, esqueci. Tem que editar aqui as dimensões do display, né? De novo. Por 720. Salvar. Fechar. Desplugar ele daqui. Vou colocar na TV Box. Vou apertar o botão de update. Vou apertar o botão de update. E plugar ela na tomada. Mas vamos lá. Esse é o logo. Ele vai iniciar a sequência de boot. Eu já vou aproveitar, vou tirar o meu USB e conectar na TV Box. E por padrão ele vai iniciar um script automático que a gente vai criar o nosso usuário, criar nossa senha de root e etc. No momento eu vou dar prioridade a fazer tudo isso conectando Wi-Fi. Mas eu recomendo que vocês façam isso por rede capeada, que é muito mais rápido. Então vamos lá. Escolher o Bash. O nome vai ser BTV. Perdão. BTV B9. Convocado BTV Box. É a senha. Tá com B9 no final o nome de usuário. Sim, conectar via wireless. Isso. Achou a rede que eu queria. Colocar a senha. Ele demora um pouquinho porque ele vai tentar fazer a conexão. Isso, conseguiu. Realmente quando ele trava na contagem é porque deveria ter conseguido. Isso. Aí ele pergunta se vai querer configurar de acordo com a localização. Sim, idioma, quero de acordo com a localização. Sim. Eu vou reconhecer português brasileiro, TF8. Essas etapas demoram um pouquinho mesmo, tá? Então não se preocupe. A gente tem que entender que a TV Box ela não é tão forte assim, apesar de o Linux às vezes quase fazer milagre. Ele leva um pouquinho. Pronto, uma vez que ele terminou, ele mostra ali seu IP ali em cima, na LAN. No caso eu estou utilizando Wi-Fi. E ele loga como usuário root. Se eu escrever aqui echo user, o cara, user, vai falar, você agora é o usuário root. A partir desse ponto você poderia utilizar os comandos, né, apt update e depois o upgrade para atualizar. Entretanto, eu vou preferir fazer isso depois que eu fizer a conexão SSH com a rede cabeada, tá? Mas antes eu vou decorar esse final aqui do IP local do Wi-Fi. Então, 192.168.1.185. Eu vou desligar da TV Box. Então, aqui não tem o comando power off. Tem. Só que só como sudo, né? Então, eu vou desligar ele aqui. Vou pegar meu USB e colocar de volta no meu computador. Tirar a placa de captura. Vou levar a TV Box pro lado do roteador, que ele vai ficar com a conexão cabeada. Depois que ele fazer a sequência de boot lá, a gente pode se concentrar aqui no terminal do Arch Linux. Caso eu vou me livrar aqui para acabar com a transparência, vou aumentar aqui um pouquinho do tamanho do terminal e vou fazer a conexão via SSH. Então SSH. Aliás, vamos usar o ping para ver se o sistema lá já inicializou. Então 192.168.1.185. Ali. Ele já ligou e está responsivo. Lembrando que só funciona se vocês estiverem na mesma internet, ok? Com ele ligado, podemos fazer a conexão via SSH. Então, SSH, vou conectar como root primeiro, @yes, que era a senha. Você coloca então a sua senha utilizada, você criou lá na hora. Aliás, eu até esqueci qual que era a senha do meu usuário normal. Deixa eu listar aqui rapidinho. Keyboard aqui. Listar aqui rapidinho quais que são os usuários da pasta home. Aí, BTV Box. Eu vou sair aqui rapidinho. Vou executar a conexão via SSH com BTV Box.
e colocar a senha dele. Ok. Agora vamos ver se o nosso usuário criado ele tem permissão de root, né? Então sudo apt update e vou colocar sudo apt upgrade também, tracinho y, para não ter que ficar apertando yes. Aí. Se fosse por Wi-Fi ia demorar demais. Olha só a velocidade. Chegou a bater 12 megabits por segundo, né? Então isso aqui já foi o suficiente. E olha só, lá para conexão via SSH, temos agora dois IPs, né? Um que termina com 185 e outro que termina com 186. Assim que ele terminar a atualização, eu vou desabilitar o Wi-Fi e manter ele só com a rede cabeada. No caso, eu não vou desabilitar o suporte Wi-Fi, eu vou apenas desconectar com as redes e manter ele só com a rede cabeada. Isso vai fazer com que ele não. Ele vai dar prioridade a puxado pela LAN, mas caso você mude de lugar, por exemplo, não vai desativar o suporte do driver de Wi-Fi. Para fazer os downloads, ele é extremamente rápido, só que para fazer as outras coisas, né, os processos tipo desempacotar, fazer as instalações, ele costuma enrolar mais. Ok, se eu escrever aqui IPA, você pode ver que agora nós temos um IP para a nossa Ethernet e um IP para a rede de Wi-Fi. Se eu colocar aqui sudo nmtui, vamos aqui, editar uma conexão. Ele vai ver que o nosso Wi-Fi está aqui. Eu vou deletar essa rede, pronto. Aí ele vai se manter agora só com a rede cabeada. Ele desconectou porque a conexão via SSH que a gente estava tendo era o terminal era pelo IP dessa rede. Eu devia ter deslogado antes. Eu vou quitar esse terminal, vou puxar um próximo. Tá de novo o tamanho da letra. Vou puxar SSH86. Vamos colocar a senha para o nosso usuário. Pronto, agora sim retornou. Se eu colocar de novo sudo nmtui e colocar ativar uma conexão, ele vai perceber quais que são as redes aqui próximas da minha casa. E assim você pode utilizar para conectar caso você queira. Ok, por hoje é isso que eu tenho para apresentar para vocês sobre o Armib. Ok, vou instalar aqui o fastfetch, sudo apt install fastfetch, para a gente ver uma coisinha. Mas em geral é isso o vídeo de hoje. Na parte 2 a gente vai transformar esse carinha aqui num servidor de Elifim e vai ser um vídeo bem longo e bem detalhado. A gente vai fazer uma arquitetura semelhante à dos vídeos citados, mas com algumas adaptações. A primeira delas é de que nós não vamos utilizar a porta 443, que é padrão do servidor HTT, do, servidor do servidor de web que tem o certificado SSL. Nós vamos utilizar uma outra porta que vai redirecionar para o Nginx e aí que também vai ter suporte para o certificado, mas isso é uma limitação da qual eu tive que driblar, porque eu não queria pagar mais para utilizar um IP público fixo e que o meu fornecedor de internet iria me cobrar para usar essa porta padrão. Okay. Eu não queria pagar mais, então eu pedi para eles liberar uma porta qualquer e dá para fazer essa configuração usando ele. Então, se eu colocar aqui fastfetch, essas aqui são as configuraçõezinhas do nosso sistema. Lembrando que isso daqui só está nessas dimensões porque eu editei aquele arquivo do environment. Aí na televisão e no caso aqui da nossa captura de tela realizada com equipamento, ele ficou nessas dimensões aqui. Então era isso por hoje, pessoal. Até a próxima na parte 2.